Então, no vídeo de hoje eu vou testar o Codex App, então é essa nova ferramenta da OpenAI para desenvolver o código, né, com vários agentes trabalhando ao mesmo tempo. Então, vamos ver se é real, se dá para usar três projetos simultâneos aí, pequenos para testar, mas é o projeto que eu tenho, né? Então, como eu não tenho muito tempo para ficar gravando conteúdo específico, né? Então eu gravo o conteúdo do meu trabalho mesmo, né? Então por isso que eu vou usar esses projetos. Dia 2 de fevereiro, né, a OpenAI lançou o Codex, por enquanto só para macOS. Então eu acho muito interessante porque ele tem a proposta de vários agentes trabalhando ao mesmo tempo. Isso era praticamente possível antes, mas não funcionava muito bem, né? E você pode ter esses múltiplos agentes trabalhando localmente na sua máquina, né? Antes você podia fazer as threads lá no próprio Codex online, né? Mas agora, trabalhando na sua máquina, você tem algumas vantagens, né? Então, é como se ele fosse um centro de comando que você vai orquestrando ao mesmo tempo, né? Várias partes do seu projeto. Então, antes de rodar os testes, vale uma pincelada, assim, nas skills, né? Então, nas skills e nas automações, assim. Então, vou mostrar aqui o Codex, né? Então, aqui nós temos as skills. Então, nas skills nós podemos definir padrões, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei algumas aqui para testar, né? Vercel, Figma. Então, você pode definir padrões reutilizáveis, tipos de padrões de projeto, né? E a stack que você usa, né? Então, ainda tem que arrumar, colocar mais coisas aqui, né? Mas as skills, elas vêm É um padrão, né? Que veio do Cloud Code, né? Então, então você vai encontrar aí repositórios com vários exemplos de skills prontas aí. Então você tem que encontrar a que combina com a sua stack, né, para poder inserir aqui. E as automações que eu ainda não usei ainda, mas são tarefas repetitivas, né, que você tem no dia a dia de código. Então você pode colocar padrões de repositórios, padrões de código, padrões de commit, padrões de convenções, né? Você pode rodar automações aí. Então, eu acho que essas duas são as principais features aqui, né, do projeto. Tirando a parte dos agentes simultâneos, né? Então, aqui, por exemplo, eu criei aqui três projetos, né? Então, você vem aqui nessa pastinha para adicionar um novo projeto. E aí, no novo projeto, quer dizer, aí dentro do projeto você roda, né, as threads, né, que podem ser simultâneas, né. Então, então, sem mais enrolação, vamos testar. Então, esses três projetos, como eu já disse, né, são sites que eu vou pegar para desenvolver, que eu tenho para desenvolver mesmo, né, projetos reais. Então, eu vou pegar tudo do Figma MCP. Então, vai ser mais uma coisa interessante que eu vou testar, pois eu nunca usei o Figma MCP em projetos paralelos, né? Então, vamos ver como que o Codex App e o Figma MCP vão se sair nessa, né? Trabalhando em projetos diferentes simultâneos. Eu fiz um vídeo eu fiz um vídeo ontem no canal, né, falando sobre as vantagens de assinar o Figma para usar o MCP, né, que aí você não vai ter a latência, porque o Figma MCP vai rodar local, né, no Figma Desktop, né, diferente de usar serviços de MCP de terceiros que usam o Figma, né, que aí você vai ter latência, você vai ter a aplicação vai ter limite de requisição, né? Então, para projetos grandes não é interessante. É legal você assinar mesmo para usar essa infraestrutura que o Figma oferece local, né? Na máquina. Então, eu estou aqui com os três projetos, né? Essa, essa, então eu vou rodar os três ao mesmo tempo. Já coloquei os prompts aqui, já vou mostrar para vocês. E eu tô até com pena do meu MacBook Air M1 modelo 2001, porque acho que ele vai fritar aqui nesse processo, mas vamos ver. Então, aqui eu vou iniciar os projetos e vamos ver se demorar muito eu congelo o vídeo ou acelero o vídeo, tá? Então, aqui tem um prompt bem grande, né? Para cada coisa.
Então eu já estou rodando aqui o projeto. Aí vamos para o próximo. Também tem um script rodando o terceiro projeto. E vamos para o segundo, né? Agora vamos para o terceiro. Rodando o terceiro projeto. Então aqui, ó. Estamos trabalhando já simultâneo, né? Então vamos ver aqui. Então aqui ele já vai chamar o Figma MCP. Enquanto isso, já estamos chamando o terceiro arquivo. Provavelmente isso vai demorar muito, né? Então quando você trabalha com um projeto isolado, ele já demora, né? Mas é interessante que você pode, por exemplo, pegar um projeto grande e antes de dormir você manda rodar o prompt e no outro dia você pode ter o projeto pronto, ou você pode ter uma segunda máquina, né? E deixar você pode ficar orquestrando esses projetos, né? De uma máquina, de uma outra máquina, né? Por enquanto, como ele está só disponível para Mac, né? Então ele está instalado aqui, mas provavelmente a OpenAI vai lançar também a versão para Windows em breve, né? Windows e Linux em breve. Então eu vou dar uma pausada no vídeo aqui, enquanto os projetos rodam, daí a gente volta para ver como ficou. Então voltando aqui depois de um tempo, ele criou os projetos, né? E simultaneamente, mas ele ficou pedindo algumas coisas. Ele não fez de maneira autônoma e não foi nem por culpa do Codex, mas foi mais por culpa do Figma MCP. Então, eu achei interessante que a skill do Figma, né, que eu coloquei aqui no Codex, ela funcionou muito bem. Então, ela ficou me pedindo para selecionar os blocos que ele não conseguiu selecionar de primeira. E então, eu gostei bastante. Então, essa skill funcionou muito bem. No geral, assim, eu vou dar uma passadinha aqui nos projetos. Então, aqui... então, foi aqui que ele criou, né? Muito bem feito. Esse aqui ainda ele não terminou. Ele tá pensando ainda. O terceiro projeto ele tá pensando. Mas, no geral, assim, o Codex saiu muito bem. Talvez se eu não usar um MCP... se eu não usar o MCP em 3 projetos simultâneos, né, talvez eu consiga um melhor resultado aí, né, que ele não vai ficar me pedindo coisas, provavelmente ele vai trabalhar de maneira autônoma, né, fazer um software, um sistema, seja o que for, e que não dependa, né, de 3 projetos pegando o mesmo Figma, eu acho que vai funcionar legal. Então, e realmente eu tinha esse problema, né, aí a demora para codar, olha o tempo que ela fica aqui. Então, fazer o projeto paralelo, né? Então ajuda bastante. Ou deixar numa noite aí fazendo, ou fazer em outra máquina, né? Então, você pode deixar em outra máquina rodando as features de um, e no mesmo projeto você consegue trabalhar em outras features, né? Porque ele vai criando branches, né? Para poder organizar o projeto, né? Então eu achei uma evolução bem legal, assim. Então pretendo usar bastante, né? E para quem diz aí que a IA vai tirar o nosso trabalho, não, ela vai nos dar mais trabalho, né? Que agora a gente vai ter que fazer projetos simultâneos aí para poder encaixar, né, as demandas e que são as entregas que são cada vez mais rápidas, né? Então é isso, se o conteúdo foi útil para você, dá uma curtida e segue o canal aí para dar uma força. Valeu!